Texto completo aqui. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem um pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e eu outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Vamos orar. Jesus, nosso querido mestre, o Senhor, como grande mestre, pode nos ensinar nesta noite. O teu Espírito Santo que viria, o próprio Senhor Jesus, na forma de Espírito que viria para convencer o homem do pecado, da morte e do juízo, se faz presente nesse instante, porque o Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Que nesta noite, Pai, este grande Espírito Santo trate com os nossos corações e nos revele a Tua palavra para este dia, para esta noite, no nome de Jesus Cristo, que os enfermos sejam curados. Que, ó Deus, os oprimidos sejam libertados, que aonde existe dúvida, que a fé do Senhor Jesus Cristo possa entrar em abundância nesses corações, que não fique nenhum enfermo em nosso meio, segundo a fé, a medida da fé de cada um, que cada um possa receber aquilo que precisa do Senhor nesta noite, é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Podeis vos assentar, irmãos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo São Paulo aqui, preocupado, como um verdadeiro apóstolo sempre fica com o rebanho, ele estava muito preocupado com a igreja aos Coríntios, quando ele escreveu esta carta. Ele não podia pregar, ensinar todas as coisas para os coríntios, porque eles estavam ainda em um degrau muito abaixo do esperado para os cristãos, para os filhos de Deus. Esses irmãos estavam ainda na carne. E a verdadeira palavra do dia, quando a palavra de Deus se manifesta, a porção para aquele dia, ela vem para aqueles que estão no Espírito, adorando a Deus em Espírito e em verdade. Às vezes está sozinho em sua casa, às vezes está orando debaixo de um pé de árvore, como estava Sadur Sundar Singh, quando teve a visão do trono da majestade divina, o apóstolo dos pés sangrentos. Às vezes está numa grande denominação, num grande templo. No entanto, esta pessoa tem ultrapassado a barreira, o limite humano. Esta pessoa está além do normal humano. E aí o Espírito pode falar para esta pessoa. Ela pode ouvir. Os seus ouvidos está afinado com a voz de Deus, no meio de milhares de vozes diferentes que soam, de barulhos e tudo. Esta pessoa que está no Espírito consegue captar entre todas as vozes a voz da grande águia mãe. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Bem? Então essas pessoas conseguem isto. Nesta situação estava a igreja aos Efésios. A igreja de Éfeso estava no Espírito. Por isso que Paulo poderia falar como a espirituais, revelar os grandes mistérios de Deus.
Mas a igreja, os irmãos de Coríntios, ainda estava em um degrau mais abaixo, estava na carne ainda, com brigas entre eles, com dissensões, divisões, cada um dizendo: eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou de tal grupo, eu sou de tal grupo, se não estiver desse lado não vai para o céu, se não estiver no nosso grupo não é arrebatado, e tudo isto. Paulo disse: ainda sois carnais, agindo desta maneira, ainda sois carnais, precisamos entrar ou receber a liderança do Espírito Santo para podermos compreender o que é que Deus está fazendo, mesmo com as brigas, com as dissensões e com as separações. O que é que Deus quer fazer com isto? Porque assim como não podemos julgar uma prostituta, uma mulher de vida livre, que não quer nada com Deus, agora, nós não sabemos se amanhã ela estará conosco, não sabemos disso. Você pode falar mal daquele bêbado, aquele homem que está lá na sarjeta, os cachorros lambendo sua boca. No entanto, amanhã ele poderá estar sentado ao seu lado, louvando ao Senhor, batendo palmas, se regozijando, convertido. E agora? Você, por estar muito tempo na palavra, na igreja, você é melhor do que ele? Não. Você, por tantos anos você tem caminhado nesta fé, você não é melhor ou maior do que o incrédulo que acabou de ser convertido. Lembre-se, aqueles que vêm na última hora, no último instante, recebem igual o da primeira hora. É assim que Deus faz. Alguém poderá chamá-lo de injusto, como fez com o dono da seara. Alguém começou a trabalhar às 7 da manhã, outros vieram às 9, outros vieram ao meio-dia, outros chegaram 3 da tarde, outros vieram quase, eu não sei qual a hora, que combinava com as 5 horas da tarde, faltando apenas 1 ou 2 horas para encerrar o expediente, de acordo com as palavras de Jesus. Eles chegaram por último, ainda tinha alguma coisa para ser feito, porque é isto, a seara é grande e os obreiros são poucos, mas aqueles que vieram, trabalharam 2 ou 3 horas, no final foi dado a cada um o mesmo tanto, porque ele combinou com o das 7 da manhã tanto, então aquilo que foi combinado foi entregue. E quem reclamou, ele disse: quem é você, rapaz? Eu não paguei o que prometi? Pagou. Não te dei a salvação que você precisava? Dei. Não já estás na glória? Estou. E por que está reclamando desta? Que não passou por todos os problemas que você passou, chegou só e ficou um pouquinho e já entrou. Ora, fica contente com o que você tem, Nós precisamos aprender isto. E às vezes, muitas pessoas, às vezes muitos de nós, falamos mal de alguém, ou estamos dispostos a julgar quem quer que seja, e amanhã o que vamos fazer quando essa pessoa estiver no mesmo grau de fé que nós tivemos? Teremos coragem ou a humildade de chegar para tal pessoa e dizer: olha, realmente eu estava errado a teu respeito, eu tinha má impressão a respeito de sua pessoa, eu tinha má impressão, me perdoa, eu falei mal de você, eu não te entendia direito. Será que teremos humildade de fazer isso? Ou agiremos como hipócrita, abraçaremos e glória, está tudo bem e tal? Eu conheci irmãos aqui nesta igreja que se batizaram e depois foram embora. Por quê? Porque disse: quando eu era incrédulo, quando eu não cria em nada disso, me chamavam de demônio, de maligno. Tal pessoa, aquilo é um maligno, veja como age. Quando eu vim, me batizei, irmão fulano de tal, irmão ciclano. Isso é hipocrisia, ele disse, e nunca mais veio. Poderemos culpá-lo? Não, de maneira nenhuma. Este é o problema. Muitas pessoas que não conseguem se firmar nesta palavra, às vezes o problema não está nele, que não está conseguindo se firmar. O problema está em nós, que somos muitos escorregadios e não damos a mão para segurá-las. Este tempo que nós estamos vivendo é o tempo que Deus está tratando com cada pessoa de uma maneira individual, cada um sendo um sacerdócio, cada um tendo o grau de intercessão que Deus lhe deu. Isto faz com que todos juntos façam um grande trabalho. Agora, Deus trata com um individualmente. Ele não me trata diferente do que trata com você, de maneira nenhuma. Apesar de que eu posso valer 10 centavos e você pode valer $1, você pode valer R$10, 50, 500, não importa se eu valha somente 10 centavos, Ele me guarda no bolso tanto que guarda você, porque todos fazemos parte da grande economia de Deus. Foi isso que nós aprendemos.
É isso que nós temos aprendido. Nenhum é maior do que o outro, cada um precisa fazer a sua parte, assumir a sua posição no corpo de Cristo. Pronto. Voltamos ao assunto lá de Campinas. Voltamos ao assunto de lá. Precisamos assumir a nossa posição no corpo de Cristo. Como isso é feito? Reconhecendo que quem planta não é nada, quem carpina não é nada, quem rega não é nada, são apenas cooperadores do trabalho. O importante é aquele que dá o crescimento. Amém? Foi isso que disse São Paulo aqui. Ora, quem são eles? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é fulano de tal, assim? Fale a minha palavra e diga que eu estou próximo, que eu estou chegando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi assim a mensagem de João Batista. Muito bem. Na mensagem O Absoluto, parágrafo 160, nós aprendemos o seguinte: Deus não usa grupos de homens. Deus não usa grupos de homens. Deus usa o indivíduo. Por isto que nós não somos uma organização religiosa. Nós não somos uma denominação. Não. Não temos um presidente, um pastor presidente, um bispo, um arcebispo, ou alguém que manda, ou o presidente da liga, disto e daquilo. Não temos isso. Nós temos ministros, pastores que têm o domínio, assim, no sentido pastoral, na igreja local. Nós temos homens que têm um ministério evangelístico, que evangeliza em todo lugar que vai. Aonde estiver, ou como Deus colocar no seu coração, ele não tem ninguém sobre ele, a não ser a palavra de Deus. Nós temos homens que são verdadeiros mestres, professores, que têm a liderança do Espírito Santo, têm a capacidade de juntar as coisas, juntar toda a Escritura, abri-la para o povo, e o povo compreender perfeitamente, porque ali está o mestre falando. Você sabe por que é mestre? Deus levantou homens como mestres para aperfeiçoar também sua igreja, porque este homem tem um dom especial do próprio mestre dos mestres, que é o Espírito Santo. Ele que é o mestre dos mestres. Então ele unge determinados homens com esta sabedoria divina, como a sabedoria de Salomão. E ninguém se iguala a ele no que diz respeito à explicação da palavra, porque ele é um mestre dentro das Escrituras. E isto ele não precisou ir para o seminário. É algo que Deus tem colocado em seu coração. E assim são todos os ministérios. Mas não temos grupo de homens que manda em outros homens. Se alguém passar por esse processo, é espírito denominacional. Então aí está, Absoluto 433. Ele diz assim: não importa quem somos, ainda somos mortos. Não importa quem somos, ainda somos mortais. Irmãos que engrandecem irmãos. Irmãos que engrandecem ministério. Irmão que engrandece pregadores, pastores e todas estas coisas. Não podem ficar sem ver isto aqui. O Absoluto 433. Não importa quem somos, entre esses 5 ministérios de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não importa quem somos. Ainda somos mortais. Não o mensageiro, mas a mensagem. Nós paramos aqui em Campinas, estão lembrando? Paramos com este parágrafo. Nós vamos prosseguir daqui por diante. Veja, na mensagem Posição do Corpo de Cristo, parágrafo 29. Posição do Corpo de Cristo, parágrafo 29. Agora, aqui é onde está. Talvez as pessoas possam pensar que eu sou rude de tanto negligenciar os irmãos. Eu não sou. Deus é meu juiz. Eu não sou. Estou simplesmente tentando apontar algo que é a verdade. Estou tentando apontar algo que é a verdade. Tem pessoas, muitas vezes você ouve alguém falar a respeito da mensagem da hora, a respeito da palavra do dia. O que seria a mensagem da hora? O que seria a mensagem do dia? O que era a mensagem do dia nos dias
de Moisés. Era a palavra que Deus deu para Moisés entregar ao povo. A palavra que Moisés falava era o quê? Apontava, levava o povo para Deus, dizendo que seria enviado um profeta semelhante a ele, apontando para Jesus Cristo. Todas as leis cerimoniais, tudo, os sacrifícios dos animais, os símbolos que foi usado no Antigo Testamento, com a supervisão de um dom profético, Moisés. Tudo apontava para Cristo. Hebreus capítulo 10, creio que é o primeiro versículo. Tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Vem? Porque a realidade de tudo era Jesus Cristo. Agora, nós temos aceito em nossos dias, mais uma vez, uma manifestação profética, um dom profético, um homem profeta tem se levantado trazendo a mensagem. E muitas vezes você escuta as pessoas dizerem que a palavra da hora, a palavra falada da hora é as mensagens, o livro, as mensagens pregadas pelo William Branham, o livrinho. As pessoas se enganam tanto com isso não é as pessoas, é o diabo tentando desvirtuar na mente das pessoas aquilo que é a verdade. Assim como fez com Eva, ela apenas tirou uma palavra: certamente não morrerás. Deus disse: certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrerás. Foi uma palavrinha apenas. Agora, o que é a palavra de Deus hoje na terra? É a mensagem. Muito bem, é a mensagem. O que é a mensagem? São os 1124 sermões pregados por William Branham? É isso a mensagem do dia? Aí é onde entra, muitas pessoas confundem. E os críticos denominacionais pegam isto e bate forte. E bate tão forte o quanto pode. Sabe por quê? Porque pessoas bem intencionadas se perderam no meio dos sermões do profeta, o interpretaram à sua maneira e disseram: isso significa isto, isso significa aquilo. Assim como fizeram nos dias de Paulo e assim como faz o mundo denominacionais com esta Bíblia. Se perde entre os 1189 capítulos e prega doutrinas tão esquisitas que até parece que a Bíblia se contradiz, quando na verdade não se contradiz. O que é a mensagem do dia que o William Branham trouxe? É isto aqui que estamos lendo, na posição do corpo de Cristo, parágrafo 29. Eu estou tentando lhes apontar algo que é a verdade. O que é a verdade? Existe outra verdade fora da palavra de Deus? Existe outra verdade fora disto aqui? Existe? Jesus disse: a minha palavra, ou a tua palavra, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A mensagem do sétimo mensageiro é unicamente para apontar a verdade e dizer para este mundo organizacional, religioso, formal, frio, desobediente: volte para as Escrituras. Tenha as Escrituras como céu absoluto. E para os eleitos que teriam que entender a verdade do dia manifestada, ele trouxe a revelação dos mistérios de Deus, os mistérios dos selos, para que a Bíblia se tornasse um livro novo para nós. Porque aí, aquela mesma serpente que enganou a Eva, usando a palavra de Deus com um acréscimo de uma palavra, a mensagem do sétimo anjo tem vindo isto, te levando para as Escrituras, abrindo ela para você como ela é, e agora não importa quantas voltas a serpente dê no seu rabo, não importa o quanto que o dragão ruja, tudo que ele falar, tudo que ele disser, por mais bonito que seja, por qualquer pessoa que seja, você tem sido esclarecido pela voz do mensageiro, e você diz: não, Senhor, isto não é a verdade. Mesmo quando parece algo bonito dentro da própria mensagem, mas você faz o quê? Se está aqui o parágrafo, veja se não está assim. Você pega aquele parágrafo e ele tem que combinar com as Escrituras. Uma coisa vos digo, nós vamos entrar num assunto como este, qualquer momento deste. Tudo que está nestas Escrituras, tudo que está nesta Bíblia de Deus, tudo, cada palavra foi inspirada. Mas uma coisa eu vos digo: cada pregador que falou alguma coisa e ficou registrado na Bíblia, eles não tinham um gravador gravando cada uma de suas palavras como nós temos hoje.
Se o que eles pregaram, se tudo que Paulo pregou, os sermões nas igrejas, se tudo tivesse sido gravado, e hoje você tivesse tudo aquilo em disposição, muitas coisas não seria a palavra de Deus para o dia. Não, senhores, porque eles como homens falhariam, trocariam as palavras como nós trocamos. Eram homens sujeitos às mesmas paixões. Deus só permitiu que ficasse registrado o que fosse necessário para nós. Aí é que muitas pessoas não entendem quando pegam os sermões do profeta de Deus para esse dia. Eles não entendem que ali cada palavra, cada gesto foi gravado. E tudo não é um assim diz o Senhor. Quando chega o momento do assim diz o Senhor, ele diz: igreja, presta atenção nisso. Mas pegue o sermão, a mensagem de Mombrana, ele cuida de você. Ele diz: não é as minhas palavras, porque elas são palavras de um homem e podem conter erros, mas a palavra de Deus não. Por isso que quando ele está mostrando para a igreja o dom que Deus tem lhe dado, o que é que ele diz? Igreja, alguma vez eu falei alguma coisa no assíduo do Senhor que não aconteceu? Mostre-me alguma vez que eu tomei este púlpito e falei o assíduo do Senhor que aquilo não tem acontecido. Prove-me. Observe as fitas. Volte em cada fita que foi pregada e veja alguma visão, alguma profecia que foi dada no assíduo do Senhor. Aquilo aconteceu 100%, porque não era era Deus falando, é o assíduo do Senhor. Bem? Mas o que é que faz o diabo? Então tudo bem, você quer crer nessa mensagem? Então tudo bem, você crê. Mas está vendo aquilo que ele falou ali? Às vezes o pequeno comentário que ele fazia, bem? Com a igreja, sobre alguma coisa. Está vendo? Isso aqui é o assim do Senhor também. Este é o tempo que mais e mais Deus precisa colocar sobre o seu povo discernimento do Espírito para se livrar dos ataques de Satanás dentro daquilo que nós sabemos que é a verdade. Porque nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. De tão parecido que seriam nos últimos dias os dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do erro. Eles trabalham juntos, no mesmo lugar. Como juntos? Está nessa mensagem a revelação de Jesus Cristo. Ele disse: dentro da igreja verdadeira existe a atuação dos dois espíritos. O Espírito de Deus traz a revelação correta. O Espírito de Satanás traz uma revelação quase idêntica. Mas Deus trabalha no coração dos seus eleitos e através do discernimento eles sabem, eles conhecem aonde está o plano de Satanás. Que Deus nos ajude. Amém? Está nesta mensagem a revelação de Jesus Cristo. Então veja, eu estou tentando vos apontar o que é a verdade. Vem? Temos escolhido chefias de homens em vez da liderança do Espírito Santo. Em nenhuma parte da Bíblia temos que fazer uma coisa como esta. Não há nenhum texto das Escrituras em toda a Bíblia de Deus onde ele alguma vez organizou uma igreja, ou onde ele alguma vez falou na organização. Em nenhum lugar na Bíblia. Bem? Cada igreja que se levanta quer ser a correta, quer ser a verdade, a verdadeira igreja, e diz que estão pregando a verdade. Agora, cada uma delas tem cada vez mais se distanciado das Escrituras. Eu estive conversando com um dos nossos ouvintes do programa de rádio esses dias, estive em sua casa, e eu disse: veja, cada igreja que existe, qualquer igreja, cite o nome de cada uma delas. E é só observar na história e você vai ver quando ela iniciou, como ela começou, quem foi seu fundador, bem? O que eles creem, em que eles se baseiam na Bíblia e o que é que eles têm deixado de cumprir. Agora, isto foi durante todas as eras da igreja. Cada vez que Deus enviou um mensageiro, enviou um homem com uma mensagem para o seu dia, os eleitos de Deus ouviram a voz do mensageiro e creram na mensagem. Depois que o mensageiro se vai, aqueles que ficam para trás se organizam, formam uma organização religiosa. Ao invés de pegarem a voz do mensageiro, o que disse o mensageiro, e ficar porque a voz do mensageiro aponta para alguma coisa, ele é o mensageiro, ele é o que aponta, é uma seta indicativa, e aí ele aponta para a palavra.
Então aquele mensageiro vem, consola o povo, traz o assim do Senhor para o dia. Ao invés do povo pegar o assim do Senhor e seguir aquilo, seguir as escrituras que o mensageiro veio apontar, o que é que eles fazem? Daqui por diante, nós vamos crer assim, vamos crer desse jeito, vamos crer assim e assado, e a igreja fulano de tal, e tal e tal. E vamos crescer e multiplicar e pronto, e somos a correta, e quem não pensar assim está perdido. Sempre foi assim. No livro dos selos, nós vamos ver isso quando estivermos estudando, se o Senhor nos permitir. Sabe o que é que foi ensinado para nós? Deus envia o mensageiro ao final de cada era. E quando ele dá a sua mensagem, Deus o recolhe e os eleitos do dia descansam com ele. E o que vem depois disso? Cai uma praga sobre aqueles que rejeitaram a sua mensagem. Sabe o que é isso que você vê por aí afora? Este grande movimento de barulho, de línguas e de tudo. Isto é praga no meio do povo. É praga para confundi-los. Porque eles rejeitaram a mensagem que Deus enviou. O movimento de cura, o movimento de libertação que tem se levantado, tem libertado muita gente? Tem, sim, senhores. Tem livrado muitos dos vícios. Tem livrado muitas pessoas de muitas coisas, isso é muito bom. Mas qual será o final disso? O que é que adianta? O demônio sair do estado físico e passar para o estado religioso da pessoa? Ah, sim, fulano de tal foi libertado de tal espírito, em tal sessão. É sessão que chama, né? É sessão até, para combinar bem com o espiritismo, com o candomblé e todas essas coisas. Porque na realidade não passa de sessões espíritas, das mais baixas possível. Onde foi que você viu Jesus entrevistando Satanás? Me mostre. Você encontra uma única vez quando Jesus, diante de um endemoniado, diz: qual o teu nome? E ele disse: Legião. Legião. Mas você não encontra Jesus entrevistando Satanás, dizendo o que é que você está fazendo, o que é que você quer, quem foi que te mandou, o que é que te deram, onde colocar a macumba, onde acender as velas. Jesus não fez isso. E hoje é dito: mas nós fazemos para poder o povo crer. Que crê que nada, o povo tem que crer na palavra. Vem? E isso não é palavra, não. Estão seguindo os sinais. A Bíblia diz o contrário, diz que os sinais seguem os que crerem. Hoje as pessoas estão seguindo os sinais. Se você crê, os sinais te seguem. Hoje é feito diferente, as pessoas correm atrás de sinais. Correm atrás de feitos, de grandes obras. O que resultará nessas obras? Como será o final disto? É uma boa coisa? O que é que adianta? A pessoa é libertada, digamos, de um espírito, de um vício, de alguma coisa. Estou liberto. No entanto, o espírito sai do físico e se aloja na alma, no estado religioso da pessoa. E aí a consciência do homem, da mulher, fica cauterizada, pensa que está correta, que é filha de Deus e tudo, e vivendo qualquer classe de vida da mesma maneira. Não há mudança de natureza, não há mudança de vida, não há mudança de atitude, não se torna uma igrejeira, dando dinheiro também. Cristianismo é muito diferente disso. Trazendo tanto toda semana, está muito bom. Isso é cristianismo? Não, senhores. Se na realidade o Espírito Santo tivesse libertado tais pessoas, a primeira coisa que elas fariam era correr para as Escrituras e pedir o batismo em nome do Senhor Jesus. De traficantes da fé. É simonia. Pecado da simonia. Tráfico das coisas sagradas. E tudo mais. Mas, irmãos, concluindo isso aqui, em nenhuma parte da Bíblia temos que fazer uma coisa como esta. Atrás de uma organização religiosa. Não. Veja, na Epístola de Pedro, 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 21, vamos ler aqui. 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pedro diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não é por vontade de homem. Mas o que é que dizem? Venha hoje para a igreja, que hoje vai ter revelação do Espírito Santo. Então eles, obrigam o Espírito Santo naquele dia que eles marcam, tem que ter revelação do Espírito Santo.
Não é quando o Espírito Santo quer, não, é quando eles querem. Eles avisam para o povo que vai ter revelação do Espírito Santo naquela noite. Como se o Espírito Santo fosse obrigado a fazer, porque eles querem que faça. Nunca, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É diferente. Não é o homem inspirar o Espírito Santo para falar, não, viu? É o Espírito Santo que inspira seus homens a falarem a sua palavra. Simplesmente isto. São Lucas, capítulo capítulo 4, versículo 1. Livro de São Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Você acha que ele foi porque quis? E esta é a diferença da igreja de Jesus Cristo e da igreja mundana, da igreja do mundo. Essa é a diferença. A igreja do mundo, ela lidera a si própria. Ela é que manda. Ela é a chefa. Porque este é o espírito da era. Era de Laodiceia significa mulher e direito dos povos. Podem darem o nome que quiserem para esta era, o título, o significado que quiserem, mas esse é o significado de Laodiceia: mulher e direito dos povos. É a era em que a mulher recebeu os mesmos direitos do homem, faz as mesmas coisas do homem, ela tem mandado no homem, porque é também nesta era que a mulher Jezabel tem se levantado para reinar. O espírito de Jezabel, jezabelismo, o espírito que Deus condena também no livro de Apocalipse. O espírito de Jezabel é a igreja que manda, é a igreja mandando. Hoje a igreja manda na palavra, a tal ponto de ensinarem qualquer coisa para o povo e dizer que aquilo era a palavra de Deus, sem nem sequer consultar as páginas da Bíblia. Hoje a igreja diz que Deus é 3 pessoas. Se esquece de Tiago 2, capítulo 19. Crês tu que Deus é um? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem, estremecem. Veja, esta é uma doutrina que o diabo acredita, ele sabe que é a verdade, e se treme todo diante dela. No entanto, tem inspirado os pregadores para dizer ao contrário, que Deus é 3 pessoas, porque ele sabe que essa doutrina errada levará as pessoas para o inferno. Então ele fará tudo para as pessoas não saber o que ele sabe, porque já esteve no céu. Ele sabe que Deus não se reparte em 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ele sabe que Deus é um. E ele sabe que esse Deus um tem se manifestado em várias formas diferentes aqui nesta terra. Ele sabe disso. Mas ele, como a serpente também sabia, ou o diabo sabia, quando falou através da serpente, que aquilo que ele estava falando para Eva era uma mentira. Ele jamais ia deixar a verdade sair, porque ele é mentiroso e pai da mentira desde o princípio. É isto. Este tempo que nós estamos vivendo. O sábio Salomão disse que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. É tempo para plantar, tempo para colher, tempo para ajuntar pedra, tempo para espalhar pedra, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para tudo. Vem? Este é o tempo. Este é o tempo para os verdadeiros ministros de Deus examinar, fazer a investigação mais profunda sobre a verdade que receberam do Senhor nesse dia. Este é o momento de arrancar pelas raízes as ervas daninhas que o diabo plantou, vem? Que o diabo tem tentado plantar em nosso meio. Não estou falando da semente semeada pelo semeador e daquelas que cresceram juntos. Não, eu não estou falando das 3 classes, essas você não pode separar. Elas caminharam junto até o final. Mas eu estou falando de doutrinas erradas que o diabo tem infiltrado no meio do povo de Deus. Este é o tempo, este é o momento de quebrar, de destruir essas coisas, de destruir os erros doutrinários que têm se levantado dentro da própria mensagem. Este é o tempo de pormos o verdadeiro alicerce. Paulo disse, olha, um cava a terra, o outro edifica, nesta mesma escritura que estávamos lendo. Ele disse, um vai, faz o alicerce, o outro vai, edifica em cima, mas cuidado com o que vai edificar ali. É o que está escrito, se você continuar a leitura de Coríntios, capítulo 3, cuidado do que vai edificar. Então este é o tempo de verdadeiros homens de Deus colocar esta base, este alicerce de fé, para que os santos de Deus, que têm sido chamados, e muitas vezes têm sido enfraquecidos pelo veneno de tradições de homens que têm se levantado como pregadores desta palavra,
É tempo de odiarmos estas doutrinas erradas. Esse não é o tempo apenas de amarmos a palavra de Deus. É também o tempo de odiarmos as doutrinas erradas vindas através de espíritos errados. Há tempo para tudo. Este é o tempo de amar a palavra de Deus e odiar todo o erro doutrinário. Condená-lo pelas raízes, não importa quem traga, não importa quem venha com ele. Este é o momento de quebrar o silêncio. Este é o momento de falarmos, combatendo aquilo que tem se levantado contra a palavra de Deus. Não é tempo mais de ficarmos quietos, de ficarmos calados, de vermos o diabo campeando, ganhar campo. De maneira nenhuma é tempo de quebrarmos o silêncio e dizer: isto é de Satanás, isto está errado. Amando as pessoas em primeiro lugar, porque se não tivermos amor em nossos corações para com elas, não adianta dizermos que a maneira que estão crendo está errado. Se não tivermos amor para com as almas que estão indo em caminhos errados, como é que você vai trazê-las para a verdade? Bem, primeiro tem que ser amor. O amor quebra todo o gelo, quebra toda a atmosfera, quebra toda a divisão. O amor é o que unirá esta igreja eleita, a noiva comprada e resgatada com o sangue de Cristo, e a porá em condição de arrebatamento. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe e nos encha com o seu Espírito Santo. Vamos colocar de pé nesse instante. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Vocês conhecem aquele hino precioso é Jesus para mim? Conhece? Pelo menos o corinho vocês cantarão juntamente comigo, e depois o irmão, esqueci teu nome, rapaz. O irmão Valerino, lá de Jundiaí, virá aqui para fazer a oração final. Vamos, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque nele achei sempre graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida real. Nenhuma desdita, nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Minha alma deseja na glória gozar e com meu amado se identificar. Com todos os salvos servir e adorar. Oh glória! Precioso é Jesus para mim. Aleluias! Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Aleluias! Ele é precioso para você? Amém? Bem, está lá do outro lado de São Paulo, está nos ouvindo em conexão telefônica o irmão Ubiratã, a irmã Zefinha, a irmã Marisa, Marina, Marcos e Pretinho, irmão José Manuel. Deus abençoe a cada um de vocês. Jesus Cristo é precioso para nós. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida real.
nenhuma desdita, nem nuvens de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Minha alma deseja na glória gozar e com meu amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Aleluias! Vamos orar juntamente com o irmão para estar conosco nesta festa espiritual. A festa espiritual é onde está o avivamento de Deus. Em Gales, certa vez, foi anunciado um grande reavivamento e um moço, ele saiu, viajou, foi até Gales procurando aquele avivamento. Chegou lá e encontrou um guarda no meio da rua, com seu cacetetezinho na mão, rodando, assoviando. E aquele moço disse: escuta, seu guarda, onde é que está acontecendo o grande avivamento de Gales? Aquele homem, aquele guarda olhou para ele e disse: você não sabe? Não sei, onde é? Ele disse: aqui dentro no meu coração. Amém. Não é? Você está procurando um grande ajuntamento ou acha que avivamento é onde tem muitas pessoas pulando, gritando, aquela coisa toda? Não, o avivamento hoje é individual, é em cada coração. E se reunir duas pessoas que têm Deus em seus corações, ali está o grande avivamento do momento. Por isso nós te convidamos, sem nenhum medo de errar, venha para esta festa espiritual, se avivar juntamente conosco no nome de Jesus Cristo. Encerrando, eu digo para todos vocês, quando Deus enviou Moisés, o profeta Moisés, o povo de Israel deveria ter levantado as mãos para o céu e dizendo: graças a Deus, Deus enviou Moisés, o nosso libertador. Sabe o que é que fizeram? Levantaram-se contra Moisés e quase o apedrejavam. É isto. Quando Deus enviou Noé, eles deveriam ter agradecido a Deus por aquele doido, maluco, construindo aquela arca. Eles não fizeram isso, chutavam a arca, jogavam pedra, chamavam de tudo quanto puderam. Quando ele enviou cada um dos profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Joel, Amós, cada um deles, Jonas, todos os profetas, as pessoas deveriam ter dito: graças a Deus por Elias, graças te dou, Senhor, por enviar, disse Jeremias, por teres enviado João Batista para nos apontar o caminho. Não, degolaram um, crucificaram outro, queimaram vivo, cerraram ao meio, e assim foi indo até em nossos dias. Por isso que nós dizemos: Senhor, te agradecemos por o Senhor nesses últimos dias ter enviado um profeta para guiar a tua igreja. Nós te agradecemos, porque se não fosse esta mensagem, nós estaríamos como os demais, enrolados com doutrinas erradas, pensando que estávamos na verdade, e mesmo lendo a Bíblia não veríamos que estávamos errados. Porque é isto, leia as Escrituras, mas tem um véu sobre os rostos que eles não veem a verdade daquilo. Vê a Bíblia como ela é, mas não entende, aquilo passa por alto, porque seus ouvidos estão ouvindo outra coisa. Mas o Espírito Santo diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Tem você ouvidos espirituais? Então venha juntamente conosco agradecer a Deus pela mensagem que Deus tem enviado nesses últimos dias. Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém. E os irmãos aqui da igreja local abençoem um ao outro, abrace seu irmão, aperte sua mão e diga: Deus te abençoe, e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. E para encerrar o programa de hoje, nós queremos deixar para os nossos ouvintes a mesma bênção que o sumo sacerdote Arão e também seus filhos abençoava a congregação de Israel.
a bênção sacerdotal que está no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.